você pode falar um pouco da sua experiência com relação a isso, né? O que você já tem feito, os atletas que você tem trabalhado, e não só os atletas, né, no caso, que você trabalha, mas também aquela pessoa que já tem um pouco mais de idade, né, e que realmente não está tendo disposição, né, ou que está com aquela gordurinha que já tentou de tudo e não está conseguindo perder, né, que a testosterona ela acaba indo muito para direcionada só para a questão estética e não é só isso. Então meio que quebrar um pouco essa questão, e aí é onde que você pode jogar eu na conversa, um exemplo, né? E aí é onde que eu entro falando do meu trabalho, falando dessa questão, falando da avaliação, que isso também acaba complementando. A gente consegue entender mês a mês como que essa pessoa está evoluindo, ou também como você acompanha a pessoa no treinamento, como que essa pessoa pode, né, de acordo com a avaliação, o que pode ser melhorado na parte de treinamento, que você vai estar lá, né, junto com a pessoa. Então eu acho que a gente pode jogar, iniciar o processo dessa forma, entendeu? Não, acho que daí vai pegando parte a parte. Isso, até para eu entender também, me situar e saber melhor como abordar e como passar essa bola para ti no segundo momento. Para eu entender, me explica um pouco como que foi essa questão da nutrição para ti, como te chegou a isso? Como te começou, como te se interessou pela área, faculdade, como foi? O que pegou, cara? Eu sempre gostei de treinar, mas era aquele treinar com uma vida de fast food, que é o que hoje muita gente tem, né? A minha família sempre foi fast food, a minha infância foi. Então assim, eu com meus 18, 19 anos, eu tava bem inchadão, né? Bem fora de questão. E gostava de treinar, e em certo momento eu comecei a trabalhar muito com vendas, com empresas, tal, pra lá e pra cá, e cada vez menos treinando e cada vez mais ganhando peso. Até que chegou um certo momento que eu falei, basta, né? E aí eu tentei e falei, não vai. Aí veio um negócio na cabeça e falei, eu preciso mudar mesmo. Sim. E aí mas sua atividade física não era o bastante. Não era. Cara. E aí eu comecei a me interessar por querer entender como que eu poderia mudar o meu físico. E aí eu comecei a estudar por conta da nutrição. Legal. E até que em questão de alguns meses eu consegui baixar 20 quilos do meu peso. Nossa. Baixei bem o percentual de gordura, porque daí eu estava fazendo algumas avaliações no clube. E cheguei a um percentual de gordura bem baixo, né? E aquilo ali abriu meus olhos de uma certa forma que eu falei, eu nunca tinha me encontrado profissionalmente, falei, agora eu me encontrei, eu acho. Isso mesmo antes de ter feito a faculdade, né, cara? Exatamente, você teve essa primeira experiência e viu que realmente o negócio é efetivo. É efetivo, faz uma diferença aí, né, cara? E aí foi graças a essa questão que eu falei, mas espera aí. Eu não quero continuar trabalhando para os outros desse jeito. Se eu tiver que trabalhar para os outros, que seja dentro de uma coisa que eu não veja como trabalho. Legal. E aí é onde que eu falei, deixa eu abandonar tudo que eu estou fazendo e vou fazer uma segunda faculdade, que é onde eu fui fazer a nutrição. Então, quando eu fui fazer a faculdade de nutrição, eu fui realmente focado, cara. Eu fui para falar, é isso mesmo, vou abraçar tudo. E me dediquei pra caramba, fui um dos melhores alunos na formação, meu trabalho de conclusão foi um dos melhores. E dali em diante, né, eu sempre já gostava de treinar, eu fui me direcionando para a nutrição esportiva. Legal. Então assim que eu me formei, eu acabei embarcando numa especialização em nutrição esportiva, fiz em 2 anos, e aí o negócio andou, né? Só que aí eu comecei a ver a necessidade de falar da nutrição, não só no consultório. Aí eu comecei a palestrar, aí começou a aparecer as oportunidades e hoje eu tô como professor. Então, quer dizer, uma coisa foi puxando a outra, né, nesse sentido. Porque assim, o cliente que a gente atende no consultório, ele é uma pequena parcela da população aí, né, cara? E a alimentação vem de berço, né, cara? Sim. Todo um núcleo familiar que a gente tem que tentar corrigir essa questão alimentar, que ultimamente é muito prostituída, né? É muito o nosso paladar, o nosso gosto, o tipo de alimento que a gente consome hoje em dia tem um valor biológico muito exótico para isso que poderia ser, né? E tu já vem atuando nessa área há quanto tempo já? Eu me formei em 2017, comecei a trabalhar desde 2018, né? Então desde 2018 atuando de fato. Mas já tinha muito conhecimento. Já tinha, né? Eu ingressei na faculdade em 2014 e a minha mudança mesmo de chave foi em 2012. Né? Então, em 2012 foi a minha mudança de chave, onde eu emagreci, onde eu comecei a entender realmente a importância da alimentação na vida, né? na saúde.
E então, quer dizer, se a gente for analisar, vai praticamente aí 13 anos nessa caminhada já de mudanças, né? E não à toa tirou a faculdade de letra, né, cara? Porque assim, já era um conhecimento que pra ti era muito prazeroso aprender. Então não foi um trabalho, um serviço, um esforço, ter que estudar, ter que aprender tudo aquilo. Porque já dominava muito do conteúdo, e aí quando teve que ir lá fazer as provas e tudo mais, era só enriquecer ainda mais esse conteúdo que você já tinha Exatamente. Adquirido por vontade própria, por desejo próprio, né, por esse interesse pessoal. Hoje é lógico, né? Eu como professor lá, como educador, eu falo isso para os alunos. Você pode ser o melhor aluno da graduação. Você vai sair, cara, num ponto abaixo, porque a graduação, ela te dá o conceito e a habilitação. Né? Então, a construção de estudo, cara, você não vai ficar só na faculdade. Né? Então, você vai ter que continuar se construindo, você vai ter que continuar quebrando paradigmas, né? Seu diferencial, né? Senão é mais um currículo lá, com um certificado na mão, que garante que ele pode atuar na área, mas que propriamente não quer dizer nada. A respeito da competência, da capacidade da pessoa. Exatamente, né? As habilidades, as competências, ela vai construindo, né? É lógico que, né? Quantas pessoas hoje aí, um exemplo, que não fez medicina e tem um conhecimento vasto da medicina, né? Mas não pode atuar. Não pode atuar. Né? Então, eu sempre fui curioso, né? Só que eu comecei a ser curioso por um lado positivo. Sim. Então, eu li a bula, né? Eu me interessava por não só o que estava ali na limitação da nutrição, né? Então a parte anatômica, fisiológica, né? Entendimento da parte endócrina, então é uma coisa que eu gosto. Lógico que eu não cheguei a estudar a um nível de médico, né? Então, mas tudo isso a gente vai, né, construindo e vai aprendendo também. Então ter uma parceria, né, que a gente está construindo, pô, eu só tenho a crescer, porque eu vou estar vendo um conceito que não é da minha alçada e não é do meu dia a dia. Né? E muitas vezes a parte da nutrição também, que você tem um entendimento também, você vai acabar adquirindo algo a mais também. Então, assim, é um complemento, né? Exatamente. Uma profissão complementa a outra, porque você tem muito conhecimento da parte da saúde, da parte da biologia, da fisiologia humana, da bioquímica, a parte nutricional envolvida. E eu, da mesma forma, também tive esses mesmos conteúdos, só que a gente foi para cada uma área mais específica. A gente ficou muito mais voltado à parte, né, do metabolismo, da nutrição. Eu fui aí para outros segmentos, parte de patologia, de doenças, e uma área complementa a outra de todas as formas, exatamente isso que você falou. E aí, a ideia aqui dessa parceria é que justamente a gente só tem a ganhar, justamente porque um trabalho vai complementar o outro no sentido que eu consigo fornecer um tipo de abordagem que é uma abordagem muito diferente do que você proporciona, mas não que essas abordagens se excluem, e essa ideia é muito errada que as pessoas têm. Nossa, eu estou fazendo um protocolo hormonal, foda-se, não preciso comer, eu posso fazer pós-treino sempre de fast food, cagar a mão na dieta e talvez ele treine adequadamente e tudo mais, porque está fazendo um não precisa fazer o outro, entende? E foi justamente o que você percebeu lá atrás, que mesmo você treinando, tendo toda essa intensidade, mas parecia que chegava um momento que não ia, faltava alguma coisa a mais. A questão hormonal, um ponto, mas também a questão nutricional aí envolvida. Então, assim, esses trabalhos, eles se complementam nesse sentido que um não exclui o outro, muito pelo contrário. Um faz com que o outro seja mais efetivo. Exato. Seja mais efetivo. É uma sinergia, né? Exatamente, cara, exatamente. Que a gente consiga chegar em lugares que individualmente não conseguiria. E aí, justamente essa ideia de como a gente pode somar, né? De como a gente pode agregar esses trabalhos da medicina esportiva, da modulação hormonal, de protocolos para emagrecimento, para alta performance, justamente como a dieta alinhada aí da nutrição esportiva. E esse é o ponto, né? Porque quando a gente fala de trabalhar em conceito, né? Tanto a parte médica, né? Voltado para essa questão da modulação hormonal, né? A parte de avaliação nutricional e todo o processo de um acompanhamento diferenciado, voltado para performance, né? Se a gente for olhar para um atleta ou para um amador, né? Porque às vezes, mas eu não sou atleta, exatamente. Né? Mas como amador isso ajuda. Né? E às vezes a pessoa tem muito esse conceito errado. Ela pensa em modulação hormonal, ela pensa em esteroide anabólico androgênio, ela já associa com o fisiculturismo, Exato. com um atleta de alta performance e tudo mais, mas na verdade esses hormônios são produzidos por mim, por você, pela idosinha,
pela aquela criancinha que está em desenvolvimento. Todo mundo produz esses hormônios, Exato. todo mundo está suscetível a ter um desbalanço nessa produção hormonal. Exato. É claro que a gente tem algumas fases da nossa vida, como o envelhecimento, a menopausa na mulher, que são mais características de você ter um desbalanço nessa produção hormonal. Mas não infrequente, a gente vê cada vez mais, inclusive, jovens com um perfil aí de desregulação hormonal, isso associado com a alimentação, que é um ponto muito importante, com o estilo de vida, né? Os hábitos alimentares, com a atividade física, às vezes a pessoa vem de um sedentarismo, com questões emocionais, psicológicas, com a rotina do sono. Então, essa questão da modulação hormonal, na qual eu venho aí me especializando e trabalhando já há bastante tempo também, é algo que a gente trabalha não só com esse perfil de atleta, de alta performance, que a gente monta e estabelece protocolos não só para hipertrofia, para quem pretende daqui um mês ou dois competir, subir num palco aí de fisiculturismo. Esse é um trabalho que a gente consegue oferecer com excelentes resultados para todo um perfil de população. Exatamente, exatamente. E isso é legal que você está falando, porque com a vida agitada, né, essa vida moderna que as pessoas têm hoje, né, que é o estresse, né, o cortisol alto desde manhã até a noite. Às vezes todo dia pela noite, trabalhadores noturnos. Exatamente. Então tudo isso contribui, porque é uma coisa interessante para as pessoas entenderem. Tudo tem uma vida útil, né? Então a gente fala da vida útil, né? Pega, por exemplo, um aparelho lá, um carro, a bateria do carro tem a vida útil, né? O pneu tem a vida útil. Nós temos a vida útil, né? Então, assim, é legal as pessoas terem essa associação que nós temos, cada um tem a sua vida útil. E muitas das vezes, o que o teu corpo tem de condição de produção de hormônios, por exemplo, a testosterona, vai até certa idade, né? E até certo momento. Só que isso também pode ser modificado de acordo exatamente com os hábitos dessa pessoa. Então, se essa pessoa ela tem uma vida muito estressante, é uma pessoa que tem privação de sono, é uma pessoa que faz mau uso dos alimentos, né? Ela vai realmente indicar para o corpo dela uma baixa nessa produção. Então, às vezes, é uma pessoa que tem uma idade mais nova, porém ela já está com um déficit na produção hormonal. Exatamente. E às vezes com uma pequena ajustada na parte da alimentação, essa pessoa já volta a ter uma produção ok. Exatamente. E muitas das vezes não só basta o ajuste na alimentação, ela vai precisar fazer uma modulação para até ter os parâmetros mais altos e conseguir ter efeitos positivos, né? Como a questão da disposição, né? Uma perda de gordura mais ajustada, né? Então uma melhora até na qualidade do sono, né? Um controle na questão do estresse, da ansiedade. Exatamente. Então a visão é muito mais ampla do que só a questão estética, como as pessoas pensam hoje. Então, quando a gente fala aqui de fazer um trabalho, não é simplesmente, como você falou, pegar a pessoa que nunca treinou ou colocar ela para treinar, virar um robô, uma máquina e botar ela no palco. A ideia não é essa. Qualidade de vida. O conceito é exatamente o contrário, né? Dar longevidade para essa pessoa, baseado, lógico, analisando a parte bioquímica dessa pessoa. Eu, no meu caso aqui, analisando a parte de alimentação dessa pessoa, né? Vendo a parte de treino, a parte de sono, né? E com tudo isso, sim, a gente trabalhar, montar um protocolo específico, otimizado e personalizado. Exatamente, né? Então, exatamente. E esse é um ponto fundamental, que isso é algo que é muito individual e particular de cada um. Todo protocolo hormonal que a gente estabelece não tem uma receita pronta, uma fórmula pronta de bolo ou algo do gênero. É algo que é muito individualizado e isso cada vez mais se comprova cientificamente. E não só na questão hormonal, nessa produção hormonal própria, que é individual de cada um, mas também em outras questões biológicas, geneticamente envolvidas aí. O Rodrigo aqui faz a questão do teste genético, que é justamente o quê? Para a gente descobrir quais são essas propensões individuais de cada pessoa relacionadas a algumas questões particulares do metabolismo. Exatamente. Você tocou num ponto que hoje é um diferencial. Quando a gente fala de genética, né, é interessante as pessoas saberem que o cidadão nasceu, ele não tem alterações na genética dele, né? Ele vai herdar isso do pai e da mãe, então a gente chama, né, se ele tem alterações genéticas, é um polimorfismo, que ele já nasce com isso. E lógico, a gente consegue, através da epigenética, fazer uma expressão gênica que é exatamente ou ativar ou desativar algum gene, mas sem mudar exatamente, sem fazer nenhum tipo de metilação, nenhuma alteração na sequência do DNA desse paciente, né, dessa pessoa. Então, com o teste genético, a gente consegue exatamente fazer um mapeamento
e entender se ele tem alterações, que ele já nasceu com essas alterações e qual o grau de alteração no sentido de o que pode causar na alimentação desse paciente, né? A questão de treinamento, a questão de sensibilidades, intolerâncias. Então, a gente tem 2 tipos de teste que a gente chama aqui e direciona. O teste metabólico, que é exatamente para aquela pessoa que não consegue emagrecer, né? Então a gente vai ver a questão de sensibilidades a carboidrato, a gorduras, intolerâncias, né? Sensibilidade ao glúten, a cafeína, a pessoa que gosta da bebida alcoólica, né? Se ela realmente metaboliza ou não, se aquilo realmente fica mais tempo no corpo, né? E também o teste genético esportivo, onde a gente vai muito para a questão de performance, né? Que a gente vai ver perfil muscular, treinabilidade, adaptações, risco de lesões, né? Você pega muitos atletas lá que muitas das vezes vai forçar um treinamento e acaba tendo uma lesão, e aí a lesão tira essa pessoa por um período, e aí todo o protocolo que foi trabalhado, ele fica numa questão, né, podendo não funcionar, porque a gente perde esse tempo, né? Então, se a gente consegue prever, né, geneticamente, se essa pessoa tende a ter um risco de lesão maior, a gente também, através da alimentação, da parte hormonal, da parte da suplementação, a gente consegue contribuir para evitar ou para minimizar esse risco à lesão. Né? Então, o teste hoje, que é feito através da coleta da saliva, feito uma única vez na vida, é um investimento. Né? Então é um mapeamento genético onde vai dar exatamente para a gente uma assertividade, né? Onde a gente vai conseguir trabalhar de um jeito mais complementar. Né? Então hoje é um diferencial, né? Inclusive até para intolerância à lactose, para algumas pessoas é um padrão ouro, né? O teste genético hoje. Então é uma possibilidade que a pessoa faz aqui, não precisa ir no laboratório, é feita a coleta aqui mesmo no consultório, né? E a gente consegue, através de um laudo totalmente completo, né, trabalhar tanto na parte da alimentação, suplementação, modulação hormonal e treinamento. Exatamente. E o Rodrigo ele falou algo que é fundamental: assertividade, galera. Aqui é algo que não tem margem para erros, para dúvidas, para equívocos, e aqui a gente consegue justamente isso. Oferecer um trabalho baseado em medicina baseada em evidência sempre, um trabalho mais direcionado para o nosso paciente. Justamente porque a gente tem ferramentas à nossa disposição, a balança de bioimpedância também, que a gente tem que estar trabalhando e utilizando para controle desses parâmetros relacionados à evolução do atleta, questão do percentual de gordura, da evolução em relação à massa magra, questão também aqui dos testes genéticos que a gente tem à disposição, outros exames que se fizerem necessário durante o protocolo, que a gente sempre está alinhando, pedindo, tudo isso para que a gente consiga oferecer um tratamento cada vez mais direcionado, cada vez mais específico e individualizado para aquele perfil individual de paciente. E isso justamente para que a gente consiga fazer um trabalho com assertividade, porque, como eu falei, não tem margem para erro. A gente sabe muito bem o que a gente está fazendo aqui, porque a gente tem ferramentas científicas para chegar a esse diagnóstico e trabalhar da melhor forma possível. Exatamente. E esse ponto que você falou da questão da avaliação, o exame de bioimpedância, ele acaba sendo um exame super completo. Sim. Porque a gente consegue ver exatamente através, né, da medição de água no corpo da pessoa, né? A gente consegue ver exatamente o percentual de massa magra, percentual de massa gorda, né? A gordura, o grau de gordura visceral, o grau de gordura, né? O percentual de gordura subcutâneo, né? A taxa muscular, idade metabólica, taxa metabólica basal, exatamente para a gente poder entender exatamente qual é o gasto, né, basal desse paciente. Então, com todas essas informações, a gente consegue ver gordura segmentar, então aonde do corpo dessa pessoa ela tem mais gordura segmentar, e aí fazer um protocolo para poder trabalhar de uma forma mais assertiva mesmo. Então, como você falou, as ferramentas que hoje a gente tem são as mais tecnológicas e as mais inovadoras, tanto do teste como a balança, com precisão, né? E o nosso trabalho que realmente é trabalhado em cima de evidências, né? Então a gente não usa o achismo aqui, pelo contrário, a gente sempre vai basear no que é o mais possível e o mais correto de acordo com a individualidade, né? E é isso que é o que a gente prioriza aqui e sempre vai priorizar, né? Por isso que a parceria ela está nascendo exatamente com essa mesma visão, né? Eu até inclusive falei para você que eu demorei para ter um parceiro médico no sentido de visão, né? E é aquilo, às vezes a gente demora, na verdade não é, porque vem na hora certa, né? E chegou exatamente no momento certo de a gente ter essa parceria, porque além dos nossos pensamentos serem
bem parecidos, né, no sentido de querer entregar o máximo e ficar triste quando a gente não consegue entregar o máximo, né? A gente fica decepcionado, não porque a gente está devendo, mas porque às vezes uma conversa nossa poderia ter sido um pouco diferente no sentido do paciente, né? Às vezes a gente também fica triste pelo paciente não estar conseguindo fazer e não ter a ver diretamente com a gente, então a gente tem essa visão humanizada mesmo, né? Que hoje a gente vê, eu vejo as pessoas realmente necessitam, né, de ter um atendimento mais humanizado, de ter uma visão mais humanizada e realmente, né, a gente está lidando com pessoas, né? Então a gente tem que ter essa preocupação e desde o primeiro momento, quando a gente teve o primeiro contato ali, eu percebi, tanto é que eu fiz o convite, você, né, feliz aceitou esse convite também, então eu espero que daqui em diante a gente só venha a ganhar cada vez mais e, lógico, contribuir para o objetivo dessa pessoa, né, que está vindo procurar a gente, que tem as suas demandas, tem as suas necessidades e, lógico, que ela consiga atingir os resultados, que o sucesso dela é o nosso sucesso, né? Isso é o que é importante. Perfeito, família. E da mesma forma como o Rodrigo falou, veio, né, essa parceria surge, porque assim, da mesma forma que ele também vinha essa necessidade, porque muitas das vezes não basta só um ajuste alimentar, não basta só uma questão da correção do treino, dos hábitos alimentares, do estilo de vida, mas ainda assim tem um desbalanço hormonal aí envolvido, família. Quantas pessoas acordam, pode dormir lá 10, 12 horas por dia, acorda, parece que um caminhão passou em cima. Quantas pessoas não estão desmotivadas, desanimadas, parece que não tem mais muito aquele prazer, aquele tesão pela vida, parece que não tem tanto aquela libido, aquele desejo, aquele apetite, sabe? E aí tem uma certa dificuldade, muita facilidade para reter, para inchar, é um biscoitinho que come já está ficando lá inchada, ou tem alguma desregulação aí relacionada à parte menstrual na mulher, e tudo isso, família, tá relacionado com o desbalanço hormonal também, tá? Como eu falei, essas são doenças que estão prevalentes cada vez mais, de uma maneira mais expressiva na nossa população e não mais somente relacionado ao envelhecimento. A gente sabe que naturalmente o homem, lá pela 3ª década de vida, ele já decai a sua produção hormonal. Isso é algo que fisiologicamente acontece. E a mulher, lá pela 4ª, 5ª década de vida, a produção hormonal dela zera, ela entra naquele período que a gente chama de falência ovariana, que é a menopausa, né, como a gente conhece. Então, para esse perfil de população, necessariamente a gente já precisa aí fazer um protocolo de modulação hormonal, caso a gente não tenha nenhuma contraindicação formal para o mesmo. Mas cada vez mais a gente observa que isso tem se tornado uma necessidade cada vez maior em perfis mais novos de população, porque a gente tem muitas coisas que estão relacionadas, como eu falei, com a questão alimentar, com a questão da qualidade, do estilo de vida da pessoa, se ela é um trabalhador que troca o dia pela noite, se ela vem de uma rotina estressada, com uma alta produção de cortisol, que é o hormônio contra-regulatório da produção hormonal, é o hormônio do estresse, é o hormônio inflamatório do nosso corpo, né? E aí, muitas vezes, isso está relacionado a uma pacientina com SOP, por exemplo, síndrome dos ovários policísticos, está diretamente relacionado com a obesidade, com a questão do desbalanço hormonal também. Sim, exato. Uma pessoa que ela já vem, uma criança, um adolescente que vem com um percentual de gordura mais alto, com obesidade grau 1, grau 2, grau 3, ou um sobrepeso que seja, já cursa necessariamente também com desbalanço hormonal. A gente sabe que o tecido adiposo, ele favorece a conversão de testosterona em estradiol, então essa criança, esse adolescente, seja do sexo masculino ou do sexo feminino, vai ter um desbalanço hormonal envolvido também. Então é muito mais, família, do que só uma questão de estética, só uma questão de você se olhar no espelho e você se sentir bem consigo mesmo. É você não só estar bem com o corpo como ele se apresenta para ti, mas também aparentar sentir-se bem consigo mesmo. Psicologicamente bem e fisicamente bem também. Exato. E é justamente a ideia, a necessidade desse acompanhamento. Porque eu não posso simplesmente trabalhar a questão da modulação hormonal com o meu atleta, com o meu paciente, sem levar em conta a questão nutricional envolvida. Sem ter como referenciar para a gente fazer esse ajuste em relação à alimentação desse meu paciente. E aí também, da mesma forma, não adianta nada esse atleta vir aí, esse paciente vir com uma correção alimentar, mas já vem aí com um desbalanço hormonal também significativo, que só vai realmente corrigir, melhorar com a modulação hormonal. Em muitos aspectos, em muitas situações, a gente consegue, como o Rodrigo mesmo falou, simplesmente corrigindo os hábitos de vida, simplesmente corrigindo a questão alimentar, fazendo um trabalho direcionado para aquelas peculiaridades genéticas de cada indivíduo, já tem um
um equilíbrio, uma regulação significativa da produção hormonal. Exato. E nem tudo é sobre hormônio nessa vida, família, nem tudo necessita aí de um acompanhamento dessa parte hormonal. Sim. Mas sempre quando a gente se pega para trabalhar nessa área, a gente sempre consegue trabalhar com muitos benefícios e acentuar, intensificar ainda mais os resultados que a gente conseguiria se a gente não trabalhasse com essa questão também. Eu trabalho com protocolos tanto relacionados da parte hormonal, quanto protocolos que são específicos para emagrecimento, com medicações outras que não aquelas análogos às medicações hormonais, aos hormônios que o nosso corpo produz, testosterona, estradiol, progesterona, mas também essas medicações relacionadas atualmente para protocolos de emagrecimento, Wegovy, Ozempic, liraglutida, semaglutida, Mounjaro e outras tantas medicações aí que a gente acaba fazendo uso. Tratamento, perdão, não, mas desculpa, só para finaliza. Protocolo hormonal, tratamentos, protocolos para emagrecimentos que envolvam o uso de medicações, família, somente com acompanhamento médico, somente com um profissional especializado que sabe trabalhar e garantir um perfil de segurança para o uso das medicações, perfeito? E esse é um ponto que você tocou, porque são duas questões aí, né? Tanto a parte da modulação hormonal, hoje a gente tem muito mais roubadores de hormônios, né? Exatamente. Pela questão de tudo que a gente tem vivido, né? Esse tempo moderno mesmo, de fato. E lógico, a questão do modismo, né? Que também é trabalhado isso, lógico, pela questão da indústria, enfim. Mas como hoje isso também pode ser prejudicial. Sim. Então, como você mesmo falou, nem todo mundo precisa ser modulado na parte de hormônios, né? Precisa estar fazendo uma reposição hormonal, mas a gente tem que analisar o contexto, né? Então, quando a gente olha o contexto e vê que essa pessoa realmente ela já tentou de tudo e ela não está conseguindo ter resultados, algo na parte hormonal dela pode não estar ok. Então aí sim entra todo esse trabalho. Então às vezes a pessoa fica, mas eu não quero mexer na parte hormonal, mas às vezes a gente não quer mesmo, mas às vezes é necessário, né? Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Mas aqui é bom deixar isso também bem claro, que aqui a gente não obriga ninguém a fazer nada, né? Pelo contrário, a gente sempre vai orientar e vai dar todo o nosso suporte de acordo com a necessidade, baseado exatamente o que? Nas evidências. Então, quando o paciente nos procura e você faz todo um check-up com exames pontuais, porque também não precisa fazer exames desnecessários. Pelo amor de Deus. A gente vai, lógico, dentro de uma anamnese, de uma avaliação médica, uma avaliação nutricional, a gente consegue direcionar, né? Como você mesmo fala, e acho que isso faz muito sentido, é o menos é mais, né? Então, a gente aqui não vai sair pedindo exames que a pessoa vai ter que fazer sem necessidade alguma. Vai ser tudo baseado de acordo com o quê? Sinais e sintomas, né? Objetivo, necessidade. Então, baseado nisso, a gente vai traçar exatamente o perfil de análise e a indicação de acordo com o objetivo, dentro de uma explicação que seja coesa, né? Que traga exatamente uma referência para poder dar o quê? Segurança para essa pessoa, né? Porque hoje as pessoas elas têm até a curiosidade de fazer uma modulação hormonal, mas tem a insegurança, né? Como que vai ser, como que o meu corpo vai reagir, e depois se eu não puder fazer, e depois se eu não tiver condições de continuar. Então tudo isso a gente vai trabalhar, lógico, dentro do objetivo e dentro da necessidade. E lógico, dentro das condições que essa pessoa precisa e pode, né? Então isso é importante de estar falando, né? E lógico, a questão aí do uso também dos análogos, né? No sentido de trazer o emagrecimento, né? Como sempre tem sido trabalhado, faz parte do seu protocolo. Sim. E é legal também a pessoa saber que muitas das vezes, de uma forma pontual, esses medicamentos vão auxiliar, né? Vão Sim. trazer um resultado, né? E lógico, com o mínimo de danos possíveis, né? Que é o que a gente tenta trabalhar aqui. Exatamente. E o Rodrigo ele tocou num ponto fundamental, que é a respeito da segurança dessas medicações, né? E atualmente virou moda, né? A gente ouve falar muito aí de Ozempic, Mounjaro, e até mesmo as medicações hormonais, testosterona, são análogos, de anabol, hemogenin, oxandrolona, trembolona, enfim. Infelizmente essas medicações caíram no gosto do povo, virou aí, hoje em dia a gente vê protocolos dessas medicações no TikTok. Exato. Você pesquisa lá no Google, sai uma lista pronta. Só que como eu falei, família, aqui não tem margem para erro. Aqui
Aqui não dá pra gente pegar fórmulas prontas, receitas de bolo, protocolo que tal pessoa fez, a Virgínia fez, ou então o Felipe Neto, ou sei lá quem aí tá fazendo, e a gente tenta replicar igual pra gente. Não dá. A gente tem que montar sempre um protocolo que é individualizado, alinhado com os objetivos finais daquele indivíduo e alinhado com as suas condições peculiares de saúde. Daí a ideia do mapeamento genético, daí a ideia dessas ferramentas como a bioimpedância, como os exames laboratoriais complementares, tudo para que a gente consiga oferecer um tratamento mais direcionado, para que a gente trabalhe justamente com o que o Rodrigo falou, com segurança. Porque o que mais acontece, o que mais a gente vê de notícias aí afora é justamente o que? Os efeitos colaterais associados ao uso dessas medicações. Mas na maioria das vezes, família, o efeito colateral não é propriamente pelo uso dessas medicações, porque existe uso e abuso de qualquer medicamento. É isso, tá? E mesmo o dipirona, o paracetamol, tem muitos efeitos colaterais associados. Tá? E como você vai garantir uma segurança e uma efetividade dessas medicações? Somente com acompanhamento especializado, família, de quem realmente entende do assunto, tá? Para que a gente, como eu falei, não tenha margem para erro, para que a gente faça um acompanhamento direcionado, um protocolo individualizado, para que a gente garanta o quê? Qualidade de vida, segurança e longevidade, que é o que a gente se propõe a trabalhar juntos aqui. Perfeito? E é com isso que a gente faz esse convite a você que ainda não conhece o nosso trabalho, venha conhecer, venha fazer uma avaliação. Baseado nessa avaliação, a gente consegue, né, mostrar todo o direcionamento, o que pode ser trabalhado contigo, a melhor forma possível. Então, estamos aqui à disposição também. Vamos deixar aí o nosso @do Instagram, telefone para contato. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Para a gente, isso aqui não é trabalho nenhum, pelo contrário, né? É um prazer poder falar, poder mostrar o que nós podemos entregar, o que nós podemos contribuir com a sua saúde. E estamos aqui à disposição para poder dar o nosso máximo aqui para vocês e fazer com que vocês consigam atingir o objetivo aí, tudo bem? Eu agradeço aí pela oportunidade, né? É um prazer estar aqui junto contigo, né? E espero que a gente consiga manter essa questão de conversa, né? Uma conversa mais aberta, franca, e que as pessoas saiam beneficiadas desse assunto aí, né? Desses tópicos aí. Exatamente. Rodrigo, assim, ele tocou em outro ponto, vários pontos fundamentais, sempre muito cirúrgico, o colega, porque essa parceria, família, ela surgiu justamente dessa necessidade, porque são áreas muito carentes aqui na região. A gente carece, infelizmente, de profissionais que atuam com assertividade, com ética e profissionalismo aqui no Vale do Paraíba e em todo o Brasil, né? Porque a gente hoje tem essa oportunidade de oferecer esse atendimento mundial aí, né? O Exato. Já consegue aí atender mundialmente. E deixar bem claro, né, família, que todo o protocolo que a gente monta aqui para os nossos pacientes, eles são individualizados e eles são sempre de acordo com aquilo que o cliente deseja, né? A gente coloca uma sugestão na mesa, um leque de possibilidades, de maneiras, de ferramentas que a gente tem, arsenais terapêuticos aí, né, que a gente tem para chegar a esses objetivos individuais do paciente. Isso tanto relacionado à modulação hormonal, a emagrecimento, hipertrofia, quanto também na prática do Rodrigo. Quando ele monta uma dieta, ele não monta lá só uma sugestão de alimentos, ele só vai comer isso aqui pronto. De manhã é granola, é banana e pronto, não vai comer mais nada. Ele sempre deixa uma lista, uma sugestão de alimentos, de opções, de variedades, para que a gente tenha o quê? Essa diversidade, para que a gente tenha várias maneiras de atuar, de trabalhar, e também relacionado à modulação hormonal é assim também, família. A gente deixa várias ferramentas aqui à disposição e o cliente ele vê qual ele sente mais à vontade, qual faz mais sentido para ele naquele momento que está trabalhando. Não necessariamente ele precisa fazer aí um protocolo de modulação hormonal, como eu falei, a gente tem outras ferramentas também envolvidas, que são justamente que vão garantir aí que ele consiga também ter algum sucesso no seu tratamento, independente de por qual via medicinal aí ele queira seguir propriamente. Perfeito?